No estudo de hoje, nós vamos entender o que acontece nas 4 primeiras pragas, como o mundo será afetado e o que isso representa. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, está começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que você passou o seu final de semana? Tá tudo bem aí na sua casa? Como é que estão as coisas? Conseguiu dar aquela descansadinha? Deu aquela ajeitadinha na casa para a semana? Preparou? Tá tudo certinho aí? Não deu? Já começou trabalhando quente aí? Não... Hein? Então, vamos tranquilos. Vamos sempre colocar Deus como prioridade e todas as outras coisas. Quando a gente coloca os valores do reino do Senhor como prioridade, todas as outras coisas, elas tomam verdadeiramente o seu lugar. Talvez esse seja o nosso grande desafio. É os valores do reino de Deus, a eternidade, aquilo que realmente importa ser primeiro. E as outras coisas ocupam o lugar que elas devem ocupar. Esse é um desafio para a gente. Eu espero que a bênção do Senhor esteja aí na sua casa e na sua família. Esse é o programa Escola Bíblica. Aqui nós temos a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus através das revistas Esperança, que são produzidas pela TV Novo Tempo, que são os nossos guias de estudos. E esses guias falam às vezes de um livro da Bíblia, de temas da Bíblia, e nessa temporada, você sabe, estamos estudando o livro do Apocalipse, estudamos na temporada passada o livro de Daniel. Esses são 2 livros que nós chamamos tecnicamente, quando estudamos a Bíblia, de livros proféticos, ou seja, livros que falam a respeito de acontecimentos previstos, acontecimentos sobre os últimos momentos da história da humanidade. E eu quero convidar você que deseja conhecer mais da Palavra de Deus, eu quero convidar você a ser um aluno da Escola Bíblica. Conheça quais são os planos que Deus tem para a sua vida. Conheça a Bíblia, a Palavra. Se você tem reservas, se você tem decepções, já teve dificuldades, decepções no âmbito religioso e se afastou, eu convido você a estudar a Bíblia. Ligue para a gente agora e seja um aluno da Escola Bíblica. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. E seja um aluno da Escola Bíblica que forma alunos através da Bíblia. Lembrando que você, ao ser um aluno da Escola Bíblica, você solicita o seu guia de estudos, a sua revista, e você vai receber gratuitamente aí na sua casa. Pode acreditar, é gratuito, é isso mesmo, porque tem o patrocínio dos nossos anjos da esperança. E daqui um pouquinho eu vou falar porque vem novo guia de estudos por aí, nós vamos estudá-lo nos últimos dias aí desse ano, que vai ser muito especial a origem de tudo. Daqui um pouco eu falo sobre ele. Então, não esqueça, entenda o Apocalipse e peça o seu guia Revelações do Apocalipse e entenda o que o Senhor deseja para a sua vida, tá bom? Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo iluminação. Pai, nós vamos abrir a Tua Palavra mais uma vez nesse momento, nos dê compreensão, nos dê entendimento, porque é a Palavra que deve falar. A gente tem a revista Apocalipse que mostra, que ajuda a gente a entender, mas é a Tua Palavra que fala. E o Espírito nos dá esse entendimento. Por isso, suplicamos a presença do Espírito. Eu também quero orar nesse momento, meu Deus, em favor dos nossos telespectadores. O Senhor conhece a realidade, a história, o momento que cada um está vivendo. Que eles se sintam amparados, vistos, amados, cuidados por Ti. Eu suplico isso
Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 15 do Apocalipse. A gente começou na semana passada. A gente trabalhou a parte introdutória até o verso 4, onde nós temos aqui, lembra bem, né? A gente analisou o capítulo 14 do Apocalipse, onde a gente tem as 3 últimas mensagens de advertência para o mundo. São mensagens de alerta, mensagens que fortificam aqueles que estão do lado do Senhor e que são mensagens para despertar aqueles que ainda não estão. Na sequência, a gente tem a separação, a colheita daqueles que aceitaram, daqueles que não aceitaram. E agora, João vê outro sinal grande e admirável, que são os 7 anjos que vão derramar as 7 pragas. Mas antes disso, como parte introdutória, a partir do verso 2, ele viu aqueles que foram fiéis, aqueles que ouviram a mensagem do Senhor e aceitaram, que estão relatados no Apocalipse capítulo 14, esses estão celebrando no mar de vidro. E essa aqui é uma linguagem que João usa, que era uma linguagem conhecida para aqueles que estavam recebendo essas mensagens, que estava associada à libertação que aconteceu no Egito depois da queda das 10 pragas. Então é introdutório. Então ele está dizendo assim, não se preocupem, porque esses juízos divinos não cairão sobre aqueles que foram fiéis. Esses juízos divinos cairão sobre aqueles que abandonaram. E qual é o objetivo? A gente está vivendo nesta hora aqui, neste momento da história futuro, né, predito pelo Senhor, enviado através do profeta, através da inspiração e da escritura de João, o Senhor está dizendo assim, esse será um momento terrível da história do mundo. Será um momento de muita adversidade, haverá angústia como nunca houve. E o povo, aqueles que foram fiéis ao Senhor, esses estarão sendo perseguidos. E o envio das pragas é uma forma de proteção àqueles que estão sendo perseguidos. Mas também é uma forma do Senhor dizer, aquele que rejeitou, aqueles que seguiram a besta e também todos os poderes da terra que oprimiram, estes vão sofrer o peso da ira e da cólera de Deus. A gente tem dificuldade, já falei isso algumas vezes aqui, só estou fazendo a introdução para resgatar e para você que talvez esteja ouvindo esse assunto pela primeira vez, tá? A gente tem dificuldade de entender que a justiça divina também virá, a justiça divina está relacionada ao seu amor e ele vai de forma severa punir aqueles que rejeitaram, como um clamor, e a gente vê isso no Apocalipse, né? Porque aqueles que estão sendo perseguidos ao longo da história clamam pela libertação, clamam pela proteção. E essa é a hora da manifestação da cólera, da ira de Deus. Aí a gente tem dificuldade, mas como Deus de amor faz? E aí eu até comentei no último programa, né? Ao mesmo tempo, quando a gente vê injustiça e sofrimento, a gente pergunta onde Deus está. E esse processo, e a gente trabalhou isso na semana passada, como um fruto que amadurece, o Senhor vai dando liberdade para que cada um escolha o seu caminho. Aqueles que fazem o bem para fazerem a sua vontade. Aqueles que fazem o mal, rejeitando aquilo que o Senhor colocou. E agora é o resultado do que acontece para aqueles que rejeitaram. Agora eu vou, na sequência aqui, a partir do verso 5, e vou entrar já nas 4 primeiras pragas, e a gente vai entender aqui um pouquinho mais. Então vamos lá. Então a gente está estudando a lição 13 do nosso guia de estudos, que é o tema das 7 pragas. Eu mencionei na semana passada. Se você já tem sua revista aí, deixa eu só abrir aqui. Lição 13, as 7 pragas. Deixa eu só mostrar aqui. Posso mostrar aqui rapidinho, meu diretor? Aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Dá uma olhadinha para você que tem. Então, aqui está o texto bíblico, um texto explicativo para cada um. Então, você que tem o seu guia, você já sabe, tá bom? Você já pode acompanhar. Se você não tem, não esqueça de pedir aí.
Então o que a gente viu? As 7 pragas do Apocalipse são juízos divinos em um tempo que não haverá mais oportunidade de arrependimento. A gente vai fundamentar um pouquinho mais isso hoje, tá? O destino de cada ser humano foi determinado. As pragas são a resposta final de Deus aos propósitos dos sistemas religiosos e políticos que se opõem a Deus, como uma forma de proteção, como eu mencionei. O propósito é libertar o povo de Deus dos seus inimigos. O livramento no Êxodo é o padrão para essa libertação final, a gente mencionou, como no Êxodo o povo celebra junto ao mar a libertação do Senhor. Agora retomo a partir do verso 5, do capítulo 15 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Esse é o lugar, o santuário lá no Antigo Testamento, para aqueles que leem a Bíblia, e se você não lê, fica aqui a informação, se você não lê normalmente, né? Talvez não tenha o conhecimento assim de... A gente tem o ritual do santuário que celebra 2 coisas, né? O lugar onde está a graça e a misericórdia, mas também é o lugar onde vem o juízo. Uma vez por ano era a hora do exame, né? O dia da expiação, do verificar como está a minha vida. Então, no lugar do santuário vem a graça, mas também vem o momento de juízo, ou dizer, agora é a hora. E é este o cenário que a gente encontra, que introduz as 7 pragas. Vamos ver isso na sequência. Os 7 anjos que tinham 7 flagelos, as pragas, saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então os anjos saem, toda esse aparato que era muito familiar para eles, mostra que os anjos estão saindo com autoridade divina. Da mesma forma que o sacerdote se apresentava, que o sumo sacerdote se apresentava naquele momento de intercessão uma vez a cada ano. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Portanto, é Deus nessa hora quem executa o juízo em resposta às orações do seu povo. Eu citei isso, lembra? Que há sempre o clamor, há sempre a busca, há o desejo, Senhor, até quando? A gente já estudou isso. E talvez você, nessa hora, pode estar perguntando, até quando? Quando a gente olha para o cenário mundial que a gente tem acompanhado, os momentos de angústia, os momentos de terror, os momentos de morte de inocentes, você pode perguntar, até quando? Eu quero dizer para você que mesmo diante de cenários tão inexplicáveis e aparentemente cenários onde parece que o Senhor abandonou, eu quero te dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sempre repito isso que falo mais uma vez. Ele não deseja, mas nada está fora do controle dele. E cada dia que passar, cada dia será mais intenso e nós viveremos momentos aparentemente descontrolados, mas esse é o fruto que amadurece para ser colhido definitivamente. Então, tenha certeza, o Senhor está no comando de todas as coisas. Sequência, verso 8, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. A oportunidade terminou e a intercessão para quem não se arrependeu não existe mais. Não havia mais intercessão a partir desse momento. Ninguém poderia entrar no santuário, as pragas cairiam a partir de agora. E por que? Você pergunta assim, por quê? Porque o Senhor precisa, no momento, dar um basta. E esse chegou, essa é a hora. Segundo, ninguém buscará ao Senhor por medo. E você vai ver na sequência que quando essas pragas caem,
a reação é de blasfemar contra Deus e de culpar definitivamente a Deus. Porque aquele que está fazendo a justiça continuará fazendo, ou seja, eu decidi estar do lado do Senhor. E aquele que decidiu até esse momento não estar do lado do Senhor, continuará rejeitando ao Senhor, definitivamente. Lembra? Não podemos esquecer que a última mensagem foi apresentada no capítulo 14. E esta mensagem começou a ser apresentada definitivamente a partir do momento, no tempo do fim. Nós já estudamos isso desde 1844. E hoje nós temos a oportunidade. A pergunta que devemos fazer é como reagimos ou como temos reagido diante desta oportunidade que o Senhor nos dá até hoje. Agora sim, começa o capítulo 16. É uma sequência. Não há, agora começam, ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Deus deu oportunidade, o povo está sendo perseguido pelos poderes políticos, pelos poderes religiosos que se unem, e agora o Senhor começa a derramar as pragas. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens, portadores da marca da besta, olha que ele já distingue aqui, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas perniciosas. Então aqui está sobre quem cairão. Há uma oportunidade agora? Não há mais. Sobre quem cairão? Os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. A gente tem trabalhado já isso ao longo da temporada, você pode assistir os programas anteriores. É o poder religioso que recebe poder político, que agora determina e influencia toda a humanidade para que ela seja adorada, para que esse poder seja adorado. As crenças religiosas se unem, se opondo a Deus. Historicamente, a gente vai ver na sequência, né, no capítulo 17, historicamente, a figura é a figura da Babilônia, a grande meretriz, ou seja, aquela que fez contrário ao que Deus desejou, mudou a palavra e apresentou isso para o mundo inteiro, e todas as crenças religiosas agora se unem, se opondo a Deus. Sobre esses que aceitaram esta mensagem deste poder religioso, cairá, portanto, as pragas. Então, a primeira praga são úlceras malignas e perniciosas. A gente vai ver na sequência que essas pragas, elas não caem no mundo inteiro. Elas podem cair em qualquer lugar do mundo, mas elas não caem no mundo inteiro. Por quê? Os estudiosos chegam à conclusão de que não suportaria, ou seja, eles não resistiriam ao transtorno que isso causaria no mundo, mas elas podem cair em qualquer lugar do mundo. A primeira praga aqui, se você for para o livro de Êxodo, a partir do capítulo... Deixa eu só abrir aqui só para... Se você for a partir do capítulo 7, tá? Você vai ver que a gente tem como as pragas que estão no Apocalipse ecoam a mensagem que a gente encontra no Egito. A gente tem a queda as 10 pragas que caem. A gente tem aqui a 6ª praga, que também é a praga das úlceras. Então a gente vê, neste caso, a literalidade. Então estamos falando de uma praga literal, úlceras malignas realmente cairiam. Verso 3, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda praga, se você vai lá para
Êxodo a partir do capítulo 7, ela já vai estar no capítulo 8, a primeira praga, melhor, é a primeira, capítulo 7, é o que aconteceu. As águas do Nilo se tornaram em sangue. E aqui a gente vai ter a repetição da segunda, e eu vou para a terceira já. Derramou o segundo, aqui. A segunda, então, é a água do mar se torna em sangue, e a terceira, nos rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Então, nós temos aqui a segunda e a terceira como a primeira no livro do Gênesis. E eu fiquei pensando aqui, no transtorno que isso causará, as águas do mar e todo ser vivente sendo morto, destruído. O que isso causará, o que causaria se isso acontecesse no mundo inteiro. Por isso serão em determinados lugares. A subsistência, o efeito climático, porque há uma microbiótica, sabe, que o mar traz para a sustentabilidade do nosso ambiente. A gente, por exemplo, tem transtornos por causa do aquecimento, do derretimento das geleiras. A gente tem transtornos no clima. Agora imagina o que isso causaria afetando, sabe, a microbiótica, não sei se a palavra está correta aqui, né? Mas afetaria todo o estado de sobrevivência se fosse no mar inteiro, todo o mar, em todos os lugares, o que causaria na Terra. Mas aqui, acontece em alguns lugares, e isso vai causar transtorno. Segundo, os rios, de onde nós tiramos a água para beber. O que isso causará nos lugares onde isso vai acontecer. Por isso, é importante que a gente entenda que em determinados lugares isso acontecerá, e o Senhor está dizendo para o seu povo, para aqueles que são fiéis, o Senhor está dizendo, eu estou indo buscar você. O Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que sabe, porque Ele criou a terra, Ele é o Deus Criador, Ele é a origem de tudo, Ele é a origem da vida. O Deus que criou é o Deus que mantém e é o Deus que transformará. A gente vai estudar na próxima temporada, a gente quer estudar na próxima temporada, a gente quer lançar aí a revista Esperança, a Origem de Tudo, que é a nossa meta agora no mês de novembro. E eu quero convidar você a ser um anjo da esperança, você que é um anjo, a fazer uma doação especial para que a gente entenda um pouquinho mais que Deus é o Criador de todas as coisas, que o Deus que originou, preserva e um dia transformará. Se você deseja, junto com a gente, levar esta mensagem, para a gente entender que o Senhor criou todas as coisas, o Senhor mantém todas as coisas e o Senhor transformará todas as coisas, venha com a gente e nos ajude a enviarmos, a terminarmos a nossa produção do nosso novo guia de estudos, A Origem de Tudo. Você pode mandar agora uma mensagem para o WhatsApp do Anjos da Esperança e fazer aí a sua doação. É o 12981766630. 12981766630. Ajude a Novo Tempo a produzir esse novo guia de estudos. Você também pode enviar uma doação direto para a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. O nosso material, as nossas revistas chegam gratuitamente, graças aos nossos anjos. Por isso, seja um anjo da esperança. Quero terminar aqui. Então, você tem uma ideia, você consegue junto comigo, o que isso causará na Terra, os transtornos que causará? Mas lembra, o Deus Criador está no controle de todas as coisas e está dando o
seu recado. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Veja aqui a ênfase. O Senhor é o Criador. Por isso, o Senhor está sendo justo, ainda que esse cenário pareça aparentemente injusto, e será, para aquele que abandonou o Senhor, um cenário injusto, para aquele que rejeitou o Senhor, um cenário injusto. Porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Veja que essa é uma resposta ao clamor daqueles que sofreram ao longo da história e que foram perseguidos por fazerem a vontade do Senhor. Por isso, o Senhor agirá dessa maneira, nesse momento, como resposta à oração daqueles que foram fiéis. Sequência para a gente concluir aqui. Verso 7, ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A terceira praga são as águas dos rios transformando em sangue. E o quarto anjo derramou a sua taça agora sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Apocalipse 16, verso 8. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Verso 9. A quarta praga, a intensidade do calor do sol queimando. Só quero voltar aqui para enfatizar esse detalhe que é importante. Vejam só, eles blasfemam, lembra que eu citei? Eles blasfemam sobre aquele que tem autoridade e eles não se arrependem. Por quê? Porque não há mais o momento de se arrependerem. Porque não há no coração uma predisposição. Não há no coração. Sabe, a escolha deles foi endurecendo seu coração. Assim como aconteceu com Faraó lá nas pragas do Egito. Parecia se arrepender. Parecia que em determinado momento ele iria libertar o povo. Mas ele voltava atrás e em cada ação seu coração ia ficando mais duro. Quando nós persistimos nos erros que nós cometemos, quando nós rejeitamos aquilo que o Senhor clama para que nós, busquemos a Ele, nosso coração vai ficando cada vez mais duro. Eu quero orar para que haja disposição, para a gente se arrepender e reconhecer o Deus verdadeiro. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua Palavra e obrigado porque hoje nós temos a oportunidade que a gente aceite o Teu convite, que a gente não vire as costas, para que o nosso coração não se endureça. Por favor, meu Deus, eu oro para que o Espírito toque no coração de todos que nos assistem neste momento. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos estudando a palavra. Amanhã nós vamos continuar e aí vamos estudar as outras pragas e o que elas significam especificamente. Um abraço e até amanhã.